Vamos mergulhar numa história que, nossa, deu o que falar na internet. Uma história sobre um avanço científico que parece até coisa de ficção. A gente vai fundo para entender o que a ciência realmente descobriu por trás de todo esse barulho. A pergunta que fisgou todo mundo foi essa. E é uma pergunta com peso enorme, né? A simples ideia de que uma molécula, uma coisinha só, poderia reverter comportamentos tão complexos soa quase como um milagre. Mas será que tem fundamento? E olha, não foi só um boato qualquer de rede social. Manchetes como essa aqui começaram a pipocar em tudo que é lugar, em fontes bem respeitadas. Isso alimentou uma onda de esperança gigantesca e, claro, também uma boa dose de desconfiança. Afinal, promessas assim não são novidade. Ok, então, mãos à obra. A nossa missão aqui vai ser separar o joio do trigo, sabe? Analisar o estudo original e entender o que exatamente esses pesquisadores encontraram. Vamos seguir as pistas, começando lá pela fonte. Bom, o primeiro passo de qualquer investigação que se preze é checar a credibilidade. De onde veio essa história toda? Será que a fonte é confiável? E a resposta é um sonoro sim. O estudo é real, está aqui, preto no branco, foi publicado na Science Advances, que é uma revista científica de altíssimo nível por uma equipe de ponta da Universidade de Stanford. Isso aqui não é relato de caso não, é ciência da pesada, revisada por outros cientistas. Então a pergunta muda. O que foi que eles descobriram de tão importante? É aqui que a coisa fica genial. A descoberta principal do estudo gira em torno de uma metáfora perfeita, a de um porteiro cerebral. Um porteiro que deveria proteger o cérebro, mas que, nesse caso, estava falhando de um jeito que ninguém esperava. Esse porteiro tem nome e sobrenome: Núcleo Reticular Talâmico, ou NRT. Pensa nele como se fosse o segurança na porta de uma festa super exclusiva, que é a nossa consciência. O trabalho dele é barrar a entrada de informação irrelevante, sabe? Deixar o ambiente lá dentro organizado, sem muvuca. Num cérebro funcionando direitinho, o processo é super elegante. Os sentidos captam tudo, o tálamo organiza essa bagunça e o NRT, o nosso porteiro, com toda a calma do mundo, filtra o excesso. O resultado? Só o que é realmente importante chega lá na consciência, permitindo que a gente foque no que interessa. Mas, e aqui vem a grande virada da história. No modelo de autismo que eles estudaram, o porteiro não estava cochilando. Ele estava completamente surtado. Em vez de filtrar o excesso, o NRT estava disparando rajadas de atividade caóticas, hiperativas. Imagina um ruído elétrico ensurdecedor indo mudando o cérebro. E as consequências desse curto-circuito são diretas e, devastadoras. Toda essa sobrecarga sensorial se manifestava nos camundongos com comportamentos que são um espelho dos sintomas do autismo: sensibilidade extrema, dificuldade de socializar, movimentos repetitivos, até convulsões. A conexão ficou clara como água. Ok? Identificar o problema foi metade da batalha. A outra metade era encontrar um jeito de acalmar esse porteiro em pânico. E é exatamente aqui que entra em cena uma molécula bem específica com um nome de código Z944. Para entender como o Z9444 funciona, a gente precisa dar um zoom e para o nível molecular. Os neurônios do nosso porteiro, o NRT, têm um monte de uma coisa chamada canais de cálcio tipo T. Pensa nesses canais como se fossem o pedal do acelerador que causa aquelas explosões de atividade. E o que o estudo descobriu foi que, no modelo de autismo, era como se esses pedais de acelerador estivessem emperrados, sabe? Pressionados até o talo, o tempo todo. Isso forçava os neurônios a disparar sem parar, de forma explosiva, causando todo aquele caos. E é aqui que a gente entende por que o Z944 é tão especial. Dá uma olhada nessa comparação com drogas mais antigas. A diferença é a precisão. O Z944 é super potente e, mais importante ainda, ele é seletivo. Ele age de preferência nas células que estão gritando, as hiperativas, e meio que ignora as que estão funcionando bem. É a diferença entre usar um bisturi e uma marreta. Dar o remédio e ver os sintomas desaparecerem já seria impressionante, certo? Mas os cientistas queriam a prova final, a prova dos 9, para mostrar que o porteiro hiperativo era, sem dúvida, a causa do problema. E para isso, eles fizeram um dos experimentos mais elegantes que se pode imaginar. Eles usaram uma tecnologia de ponta chamada DREADS. Trocando em miúdos, essa técnica permitiu que eles instalassem uma espécie de interruptor genético para ligar e desligar só os neurônios do NRT. E o melhor, esse interruptor era ativado por uma substância que não faz mais nada no corpo. E aí vem o checkmate. Primeiro, nos ratinhos que já tinham os sintomas, eles foram lá e, desligaram o interruptor do NRT. E como num passe de mágica, os comportamentos sociais voltaram ao normal. Depois, fizeram o oposto, que é ainda mais impressionante.
Pegaram camundongos saudáveis e ligaram a hiperatividade no NRT deles e, pasme, os bichinhos saudáveis começaram a apresentar os mesmos problemas sociais. Ser capaz de desligar os sintomas e depois ligar de novo, só mexendo nesse único circuito do cérebro. Gente, isso não é uma coincidência. Isso é a definição de causa e efeito. É a prova mais forte possível de que eles encontraram o mecanismo central do problema. Tá, tudo isso é absolutamente fascinante em camundongos. Mas a pergunta de $1 milhão é: e para os humanos? Como é que essa descoberta pode sair do laboratório e chegar no mundo real? Primeira coisa importante, o Z944 já se formou, saiu do laboratório. Agora ele tem um nome farmacêutico de verdade, o Lixacaltamide, e já tem uma empresa desenvolvendo ele, a Praxis Precision Medicines. E aqui a notícia fica ainda melhor. O lisacaltamide já passou por todos os testes em humanos, a fase 3, para uma outra condição chamada tremor essencial. E os resultados foram ótimos. A empresa já está se preparando para pedir aprovação para o FDA lá nos Estados Unidos. Isso é gigantesco, porque significa que a gente já sabe que o remédio é seguro para pessoas. O caminho para testar no autismo ficou muito, mas muito mais curto. Então, vamos resumir a ópera. O que essa pesquisa nos deu de verdade? 3 coisas incríveis. Um alvo biológico confirmado, que é o porteiro com defeito. Uma ferramenta de precisão para consertar esse alvo, o lisacaltamide. E graças aos outros testes, um caminho livre e muito mais rápido para chegar na clínica. Isso é o retrato da medicina de precisão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que pode mudar as regras do jogo. Em vez de ficar tratando sintomas isolados, como ansiedade ou irritabilidade, será que a gente está entrando numa nova era? Uma era em que a gente consegue identificar exatamente qual circuito do cérebro está com defeito e usar ferramentas de precisão para consertá-lo. Este estudo sugere que a resposta pode ser um gigantesco sim.